O início é desafiador porque o momento que você precisa de mais apoio e que todo mundo te vira as costas, até as pessoas que você mais ama, e é o momento que você mais precisa delas. No episódio de hoje, Didi Mermaid conversa com uma mulher trans que deixou o interior conservador do Rio Grande do Sul para abraçar a própria essência e conquistar o mundo. Mas um dia eu olhei e disse, isso não me cabe mais. Ou eu vou pegar o caminho da vida e ver o que vai acontecer lá na frente, ou eu vou seguir aqui nesse marasmo dessa cidade do interior, que nada acontece, que eu não tenho oportunidades. Uma conversa profunda sobre hormônios, preconceito, a coragem de bater em portas fechadas e a arte de viver com a leveza de quem sabe exatamente quem é. Ela não tem que aceitar que eu sou mulher trans. Ela tem que seguir vivendo a vida dela e eu vou ser mulher trans, tá tudo bem. Não depende da aceitação de ninguém, é só uma questão de respeito. Prepare-se para se emocionar e aprender a viver a sua verdade. O novo episódio com a maravilhosa Tássila Falcão está no ar. Seja muito bem-vindo, mais um podcast hoje com uma sereia, que eu sou fã. A Tássila é uma mulher corajosa, tão linda, tão inteligente, tão ela mesma. Atualmente ela cuida dos meus cabelos e olha que é um desafio para quem fica muito tempo na água. Tássila, minha profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui comigo e passar essa linda história de coragem para tanta gente que precisa dessa sua sensibilidade, desse seu cuidado. Gratidão, querida. Imagina, eu que agradeço. Conta pra gente como foi sua adolescência, de onde você é. Eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade que atualmente tem 12 mil habitantes, aproximadamente. Talvez um pouco mais, pelo tempo que eu não estou mais lá, mas aproximadamente isso. E é interior, é o tradicionalismo gaúcho, é as pessoas conservadoras. Foi complicado, mas eu não me arrependo de nada. Tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Você falou mais cedo, e eu penso que fluiu naturalmente. Foi caótico, mas fluiu naturalmente. É que a gente conversou antes. A Tássila, ela tem uma característica muito especial. Eu perturbo ela quando eu vou no salão. E ela tem assim, ela termina, tá tudo bem, Didi. Foi isso e tudo bem. Eu falo, gente, numa situação tão desafiadora, como tá tudo bem? Como ser trans, começar uma transição com hormônios em um lugar pequeno. E porque tem a questão física também. Mas eu não sei explicar sobre essa parte. Não. Eu acho que na minha aceitação, eu tinha necessidade daquilo. E com a necessidade de transicionar, aí você se impõe, porque você não tem como lidar com algo que você precisa mudar em você. Aí os outros não aceitam, mas os outros são os outros, eles não têm que aceitar. Eles não têm que opinar. A mulher casada do interior do Rio Grande do Sul, ela não tem que aceitar que eu sou mulher trans. Ela tem que seguir vivendo a vida dela e eu vou ser mulher trans e tá tudo bem. Não depende da aceitação de ninguém, é só uma questão de respeito. Acho que o respeito é onde começa, né? Tudo. Onde acaba o meu espaço, começa o seu. E daí tá tudo bem. Quando você começou a usar hormônios, quantos anos você tinha? Eu já tinha uns 18, 19 anos. Eu comecei o tratamento hormonal um pouco tarde, porque, como eu falei, cidade do interior, eu tinha contato com algumas mulheres trans da minha cidade, mas que faziam uso de hormônios assim. E a minha amiga me indicou tomar Perlutã uma vez por semana e pílula que a gente comprava na farmácia, porque a gente achava bonito, que ia funcionar.
Só depois que eu saí da minha cidade, eu fui embora para Florianópolis, que é uma cidade mais à frente. Aí eu vim conhecer que tem um sistema de apoio a mulheres trans, como aqui em São Paulo também tem, que disponibiliza o tratamento hormonal, onde tem especialistas que fazem testes para ver a sua necessidade de hormônios, a quantidade, tudo. Mas o início é muito complicado. Geralmente é isso, é a indicação de uma amiga. Dificilmente a pessoa tem acesso a um profissional da saúde que vai indicar um caminho. Mas é coisa de jovens, né? A gente ouve os amigos, né? As amigas, é uma questão de jovens mesmo. E nós, quando jovens, somos só hormônios. E eu fico imaginando essa cabeça que quer mudar e vai pra cima, vai fazer o que tá na mão, Mas ao é um pouco alcance. de falta de acessibilidade. É, Porque claro. hoje em dia eu vejo mulheres trans com 12, 13 anos começando o tratamento hormonal, tornando-se, entre aspas, passáveis, que é um termo usado quando a hormonização começa muito cedo. A feminilização, ela vem com toda a força. É diferente de você começar o tratamento hormonal na pós-puberdade, por exemplo, que já criou as características. Na puberdade se cria as características, né? Tanto que um menino, uma menina, um menino de 8 anos, se deixar o cabelo crescer, você não sabe se é um menino, se é uma menina, porque tem essa questão que o hormônio ainda não aflorou, ainda não fez as transformações no corpo. E qual foi a fase mais desafiadora pra você? É o início. O O início. início é desafiador porque é o momento que você precisa de mais apoio e que todo mundo te vira as costas, até as pessoas que você mais ama. E é o momento que você mais precisa delas, porque você está vulnerável, porque as pessoas da rua apontam, porque o vizinho chacota, porque você vai na festa e é sempre um risco, mesmo cidade do interior é um risco. Porque, um cara mais velho acha que vai fazer, que vai acontecer, vai ficar por isso mesmo, vai se aproveitar da situação. Tem várias coisas que englobam um abuso. Pela pessoa estar vulnerável, aí é expulsa. Não, no meu caso. Até eu tive uma transição que foi fluida, foi leve. Mas eu não tive o apoio familiar que eu esperava ter. Hoje em dia eu tenho um convívio maravilhoso com a minha mãe, me dou bem com meu pai, mas naquela época, que era o momento que eu mais precisei de apoio, por fim todo mundo me virou as costas, e é aquilo que você falou, eu tive o apoio das amigas, que também eram adolescentes, que uma procurava refúgio na outra, e você acaba procurando refúgio em lugares onde não deveria procurar, porque, infelizmente, quando uma jovem mulher trans é expulsa de casa, ela continua precisando se vestir, ela continua precisando se alimentar, morar, viver, sobreviver e precisa de meios para isso. E não fico constrangida também de falar isso. Hoje em dia eu vivo uma vida completamente diferente, você sabe. Mas a gente acaba procurando apoio na prostituição, acaba procurando apoio nas ruas. E isso não é um caminho positivo. Para mim, hoje, eu tenho a percepção que foi o pior caminho que eu segui. Eu conheci coisas que eu gostaria de não ter conhecido. Eu conheci a noite, conheci as histórias da noite, o que rola na noite. Isso, para uma pessoa jovem, para uma adolescente, é péssimo. Sempre te achei muito corajosa. A gente tá aqui por causa do tema coragem. E eu quero entender o cérebro dessas pessoas. Eu vejo uma coragem em você com muita delicadeza, muita fluidez. Qual momento da sua vida que você acha, aqui eu fui corajosa? Olha como eu tive essa coragem. Eu sei que a gente passa, né? Fala, cara, já foi, passou. Mas assim, você é uma referência. Quando eu converso com as meninas, eu falo, nossa, a Tarsila é uma referência de mulher, e de autocuidado, sabe? Eu acho que teve um momento, assim, que foi quando eu deixei a minha cidade para trás. Quando eu fiz essa decisão de esse lugar não me cabe mais. Eu cresci aqui, me foi muito útil na minha juventude, até certo ponto da minha adolescência,
Mas um dia eu olhei e disse: isso não me cabe mais. Ou eu vou pegar o caminho da vida e ver o que vai acontecer lá na frente, ou eu vou seguir aqui nesse marasmo dessa cidade do interior, que nada acontece, que eu não tenho oportunidades. Eu acho que foi o dia que eu decidi ir atrás das oportunidades. Eu lembro que eu fui para o Cassino, uma praia no Rio Grande do Sul, e tem muito salão. E fica na cidade de Rio Grande, e é uma cidade que também é pequena, um pouco maior, 100, 200 mil habitantes, aonde acaba dando oportunidade para mulheres trans. Eu lembro que eu fui para o cassino e eu vivi a vida noturna do cassino, não tenho constrangimentos sobre meu passado, na verdade. E aí eu via que eu passava nos salões e eu via as mulheres trans trabalhando nos salões. E eu já tinha tido experiência num salão da minha cidade como auxiliar de uma cabeleireira. Então eu disse: "Ih, quem sabe se eu tentar aqui?" Eu lembro que foi um ato de coragem ir no salão pedir serviço. E até hoje, quando, por exemplo, eu cheguei em São Paulo para trabalhar, né, para viver minha vida em São Paulo, é um ato de coragem você bater na porta da pessoa e dizer: oi, eu sou a Tássila, eu sou cabeleireira, eu tenho 15, 18 anos de profissão. Você me daria uma oportunidade? No meio disso, eu já encarei olhares inconvenientes, já passei por situações inconvenientes, aqui mesmo em São Paulo, que é uma cidade tão para frente, de eu perceber o constrangimento, tanto o meu constrangimento, quanto também o constrangimento da pessoa por não saber lidar com a situação. As pessoas são um pouco despreparadas. Você gosta de esquiar. Isso pra mim é uma coragem. Ah, isso é um sonho de infância. Meus sonhos de infância eram estrambólicos sempre. O que Hã. que você quer fazer? Eu quero ir para Paris. O que que você sonha? Ah, eu quero morar fora. Eu sempre tive sonhos. Eu sou de uma família pobre. Aham. Pobre, pobre Hum. mesmo, assim. Hoje em dia, felizmente, minha mãe tem uma condição melhor. Eu vivo uma vida incrível. Mas a minha infância foi pobre. E eu lembro que eu estudava, era aqueles livros dados pelo governo, e eu ficava olhando, daí eu folhava, aí eu olhava, ai, Fontana de Trevi, em Roma. Nossa, que incrível, um dia irei nesse lugar. E de fato, hoje em dia eu vou nesses lugares, fazem parte da minha vida. Paris era um sonho inalcançável para mim. Já fui mais de uma vez, vou novamente e tá tudo bem. Esse tudo bem, Ivan. E tá tudo bem. É isso, ir, né. Você vai. É isso que é o cardume. É um sentido, o sentido é pra frente. Vamos todos juntos e você vai. Tássila, me fala sobre essa questão do cabelo. Como começou? Porque hoje meus cabelos são outros, porque você que tá cuidando com tanta amorosidade, tanto cuidado, como começou essa história? Eu vejo assim, me corrige se eu estiver errada. Eu vejo que as trans é uma linha que é da beleza, sempre pega essa questão de cabelo, make. Sabe que eu acho que é uma questão meio de dom? A gente nasce para aquilo. Ah. Porque eu lembro que eu era muito nova e uma tia minha que casou com um tio meu em Porto Alegre, e eu não sei quantos anos eu tinha, se eu tinha 11, 12 anos. Eu lembro que tinha uma convidada da festa e eu já estava lá pintando a unha da convidada da festa para contribuir no casamento e arrumando o cabelo. Que Então, bonitinho. é uma coisa, para mim, começou muito jovem. Aí depois eu fui trabalhar no primeiro salão na minha cidade, como auxiliar. Saí, aí fui para Rio Grande, mas aonde foi uma virada de chave na profissão para mim foi Florianópolis. Eu fui em 2016, final de 2016, eu acho, ou início de 17, morar em Florianópolis. Fui trabalhar no primeiro salão grande que eu fui trabalhar. Era um salão dentro de um supermercado, uma rede de supermercados, e hoje em dia é uma rede de salões. E daí ali eu tive a oportunidade de investir na minha carreira. Eu ganhava para investir na minha carreira com a minha profissão. Eu já era casada nessa época
Mas os meus finais de semana eram em cursos, aí eu fui, aprofundando o meu conhecimento para hoje estar aqui. Você foi modelo. Não, eu não fui modelo, eu fiz uns trabalhos perdidos, De assim. modelo. Eu fiz um trabalho para Eudora aqui de São Paulo, mas assim, eu não vejo como, ai, modelo, era o meu sonho, quem dera eu tivesse Linda. sido modelo. Seria muito incrível. Eu lembro que quando eu fiz esse trabalho no ano passado, foi bem bacana. Eu fiquei super emocionada, porque eu estava no shopping, fui convidada para fazer as fotos e eu dizia, nossa, falava pro meu marido, meu Deus, alguém viu o potencial. Quem sabe não é agora? Não foi, mas tá tudo bem. Quem sabe numa próxima, numa ida a Milão, a Paris, não tem um olheiro que me cata por lá. Você tá casada há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. Vocês querem ter filhos? Não, Não. até alguns anos atrás eram os planos. É engraçado, né? Porque as coisas mudam. Há uns anos atrás eram os planos adotar uma criança, nós conversávamos sobre isso. Hoje os planos é conhecer o mundo, é viver o que tem para viver ao máximo. Hum. E não, eu acho que tá tudo bem se a pessoa quer adotar uma criança, se é Uhum. o sonho da pessoa, meus parabéns, tá tudo bem. Eu não é o meu sonho é conhecer o mundo, é ter essa possibilidade. Porque, querendo ou não, é até um assunto meio chatinho, mas eu penso que filhos dão uma travada na vida do casal. Uhum. Eh, por exemplo, tira um pouco de liberdade, exige um pouco mais. E eu acho que eu não. Acho que tá tudo bem. Hoje em dia também, mulheres cis que não querem ser mães, tá tudo bem. Uhum. Eu acho que é uma escolha, realmente. Tássila, uma dúvida. Uma mulher trans necessariamente não precisa mudar de sexo? Não, na Uhum. verdade, a definição de mulher trans é você se entender como mulher e Uhum. você viver aquilo. É o seu dia a dia que conta. Conta mais do que uma cirurgia de transição de sexo. Eu particularmente, eu não fiz, eu não tenho vontade de fazer. Uhum. Até uns anos atrás, talvez eu teria feito, talvez tivesse gostado, talvez me arrependido, mas eu acho uma coisa um pouco agressiva, que eu não vejo a necessidade. Eu já cheguei num ponto de aceitação. Eu já me aceito, tá tudo bem. Teve algum momento desafiador quando você começou a usar os hormônios? Eu digo assim, de depressão, De colaterais. colaterais. Os hormônios trazem muitos colaterais. Ele traz benefício na feminilização. Eu lembro que há uns anos atrás eu tomava muito questão de peito, de tudo. Hoje em dia eu já fiz prótese para não precisar tomar tanto hormônio. Desculpa. Porque o hormônio interfere muito no bem-estar da pessoa. Uhum. Ele gera irritabilidade, essa questão da depressão também deixa a pessoa mais para baixo. Gente, o corpo da gente é feito de hormônio, né? O hormônio comanda o corpo. E com uma alteração tão grande, os colaterais são muitos, como engordar, é um colateral muito comum. E um hormônio bom, de boa qualidade, é caro. Um bloqueador de testosterona de boa qualidade é R$ 300 a caixa, que dá para 21 dias. Então, a cada 21 dias, você tem que ter os R$ 300 para comprar. Uma testosterona, não, um estradiol de Estradiol. boa qualidade também é um pouco mais barato, mas também tem É. custo. E nem todo mundo tem acesso a um remédio de boa qualidade. Então, os colaterais são uma coisa difícil de lidar. Você pode relatar algum dia? Engraçado. Mas assim, meus colaterais principais era isso, era esse estresse que eu ficava completamente qualquer coisa, eu chorava. É. Aí a pessoa falava mais alto comigo, era o ponto de eu chorar, de eu querer me trancar num banheiro pra chorar. Era meio triste. Eu lembro que o dia que eu decidi, eu não vou tomar mais hormônio porque eu não aguento mais isso. E a questão do peso também, pra mim, eu tenho essa questão do peso me incomodava muito, porque eu engordei 15 quilos em 6 meses tomando hormônio. É muita coisa.
E além do mais, é o desânimo que dá. Porque a testosterona, ela é ligada diretamente à energia, É. ao foco, essa coisa mais elétrica. Tanto que os fisiculturistas se entopem de testosterona, que é para ganho de músculo, de massa, ter energia para aquilo. Quando você tira isso, você tirou a energia. Aí eu quero ver, é difícil você sair da cama pela manhã. É complicado. Qual é a sua próxima aventura? Ai, é que aventuras a gente tá cheia, né? Mas dezembro eu vou esquiar na França, passar Natal em Milão, uma viagem com meu marido, férias de final de ano, que é uma coisa que eu nunca consegui tirar, porque o salão de beleza nessa época é a época do movimento. Dezembro é uma loucura, a gente não tem tempo para nada. Aí esse ano eu fiz a escolha de fazer uma viagem nessa época para ter essa experiência de um Natal fora do país, o Réveillon nos Alpes, que é comum para as pessoas terem isso e eu nunca pude porque estou sempre trabalhando. Aí eu quis dar uma mudada. Você é uma sereia muito delicada. E eu vejo uma delicadeza em tudo que você faz. Mas uma delicadeza com humor. Eu adoro esse humor seu, esse humor fino. Você tem um humor fino. E que conselho você daria hoje, com a sua maturidade, com a sua experiência, com a sua beleza, com a sua alegria? É difícil a gente dar conselhos, É, porque cada pessoa precisa de um diferente. Mas, generalizando, assim, eu acho que o meu conselho para as pessoas é viver a verdade delas. Se todo mundo viver a sua verdade, ninguém vai se importar com a verdade do outro, vai estar construindo a sua. E respeitar o espaço. Ah, eu não gosto de tal coisa. Tudo bem, não case com tal coisa, não compre tal coisa para sua casa, mas respeite o fato de tal coisa estar ali. E tá tudo bem. meu segundo livro é sobre coragem. A coragem para aprender a perder bem. Me especializo na amígdala cerebral. A amígdala cerebral, quando a gente sofre alguma questão, ela tem 3 formas de ficar. Ela congela, ela luta ou ela foge. Isso são características que o ser humano tem quando está na beira de um colapso ou numa situação de risco. E no caso da Tássila, todo mundo viu que ela foi para cima. Passiva-agressiva. Ela foi esquiar. Tá tudo bem. E ela mandou uma frase tão linda para mim. Vamos ler juntas? Você Vamos. consegue? Consigo. Vamos no 3? Vamos. 1, 2, 3. Abrace sua verdade, mesmo que ela assuste no começo. As escolhas que vêm do coração sempre levam para lugares de paz. E é ali que a felicidade mora. É sobre isso. É lindo! Amei, amei. Tássila, minha profunda gratidão. Quero você mais perto de mim. Quero esquiar com você. Vamos, bora. Ô, Tássila, será que dá pra gente descer de sereia naqueles trem lá? Deve. Não é assim? Ah, mas tem umas coisas que dá. Tem umas boias que você Vamos. desce a montanha para Super. iniciantes, né, que não conseguem ficar em pé no esqui. Não que eu tenha um nível profundo de esqui, né? Eu tenho um nível que cai, levanta e segue em frente. E tá tudo E bem. tá tudo bem, é sobre isso. Porque se você não cair, você não vai aprender. É um esporte bem exigente. E um tanto perigoso também, mas é bacana. É porque nós não nascemos, nós não temos essa cultura. Então, é uma coisa engraçada que nós fomos descer uma montanha, eu e meu marido, e daí era uma montanha de nível azul, que é um pouquinho mais elevado, e tipo, eu caí 15 tombos na descida da montanha. E passavam umas crianças por nós, de tipo 8 anos de idade, voando. Eles passavam assim, ó, plenos. E eu tava lá, no chão, deitado, olhando as crianças passar, porque eu não conseguia. Eu dizia, nossa, porque para eles é comum.
A escolinha de esqui pega as criancinhas de 3 anos, 4 anos e bota pra esquiar. É muito engraçado. É genial. Isso é muito legal, né? Cada lugar com a sua cultura, suas características. É bem diferente. Eu fico encantada com isso. Isso me encanta realmente. Eu também gosto. Ah, Acho adoro. que o motivo que me leva a viajar é isso, é É. conhecer as outras culturas. É bacana. E desconstruir, né, Tássila? Às vezes a Também. gente vem aqui, pensa uma coisa, chega lá, "Ué, mas não era isso que eu pensei." Às vezes é muito melhor, ou de repente não é tudo aquilo que a gente pensa, mas a gente está no presente. Quando nós viajamos, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí faz com que fiquemos no presente. E aí existe a congruência de corpo e mente. Se a gente está aqui no presente, os milagres acontecem. Eu acho que eu, pelo menos, quando viajo, eu viajo disposta a tudo que aquele lugar vai me oferecer. Às Eu também. vezes, um exemplo que é bem clássico para mim é Paris. Eu ouço muitas pessoas dizerem: "Ai, eu detesto Paris, eu não gosto daquela cidade, cidade suja, cidade não sei o quê, pessoas mal educadas". Gente, eu não tô nem aí para a educação das pessoas. Eu vou lá, eu entro no restaurante, eu como, eu saio, eu acho tudo maravilhoso, porque eu tô naquela vibe de curtir o momento e Claro. não de declinar e ficar: "Ai, ranzinza, porque a atendente foi ríspida". A atendente deve estar com algum problema, ela que resolva o problema É, dela. Eu tô bem, eu tô em paz, eu vou é. curtir, indiferente das pessoas. É sobre isso. Mas tem muito disso, as pessoas É me sobre isso. relatam muito que não É. gostam de Paris. Gente, eu amo aquela cidade. Que demais. Sensacional. Amei. Gratidão. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Amei. Minha profunda gratidão. Mais um dia incrível. E arrastei. Alegria incondicional que habita em mim, saúde e reverencia. Alegria incondicional que habita em você.